todos e a todas, meu nome é Natália, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, com orientação da professora doutora Elaine Dias. Eu inicio esse meu vídeo de apresentação agradecendo a todos os organizadores pelo aceite da minha proposta, pelo evento e também por todas as contribuições ao texto que aqui apresento neste momento. Então, muito obrigada. O título da minha comunicação é O Monumento a Eça de Queiroz, entre a Adversidade e a Homenagem, o debate para sua construção e estratégia de inserção de Rodolfo Pinto Couto no Rio de Janeiro. Em 18 de maio de 1912, Mateus de Albuquerque, colaborador do periódico O País e então funcionário da Biblioteca do Itamaraty, escreve no jornal em questão sobre a obra do escritor português Eça de Queiroz, em virtude do livro Últimas Páginas, publicado postumamente naquele ano em Portugal. Nessa empreitada, Albuquerque desenvolve um longo e elogioso artigo e destaca a importância do escritor na literatura portuguesa, assim como a sua presença e admiração em solo brasileiro. Dessa forma, ao final de seu texto, lança uma aspiração para homenageá-lo. Cito: "Seja-me permitido apelar para o meu país no sentido de lhe erguermos um monumento no Rio de Janeiro. Deve-lhe uma estátua. Ergamo-a. Como o Brasil iniciativa generosa na propagação do seu nome literário, cumpre-lhe agora perpetuar o raro gesto, condensando-no no mármore ou no bronze. Em todo caso, ali fica, sincera e justa para o consolo meu, para o realce dessas linhas e para o desagravo da minha geração." Fim de citação. A ideia de Mateus de Albuquerque é rapidamente recebida no meio como uma instigante pauta para a discussão, sendo reproduzida em muitos periódicos da época, os quais desenvolveram uma série de indagações ao seu respeito. Entre elas destacam-se as críticas à proposta, como na edição da Fonfon, de 15 de junho de 1912. Cito: "Afinal de contas, essa história de estátua Eça de Queiroz aqui no Brasil está a parecer um novo feitio de snobismo. Levanta-se uma estátua a um escritor português, de mérito real, na verdade, merecedor de todas as homenagens. Levanta-se essa estátua e nem se pensa, ao menos, de erguer a simplicidade de uma erma modesta no recanto de um jardim, aquele que foi, para a chamada elite da literatura oficializada, um mestre e um perfeito, como era considerado Machado de Assis. E nem se apele para o exemplo da França, que vai elevar uma estátua a Camões, porque ela, antes de dar essa homenagem ao épico português, já glorificou dignamente todos aqueles que têm concorrido para o brilhantismo da sua intelectualidade. Mas aqui, numa terra em que o abandono pelo escritor vai ao ponto de se deixar aqueles sepultados em terra estrangeira, os corpos esquecidos de dois imortais, sem que a própria academia mostre o menor interesse, nem menor desejo de translandá-los para a terra onde nasceram, aqui, então, é que se quer prestar homenagem dessas a um escritor estrangeiro? Sejamos francos, a ideia nada tem de absurdo, mas é extemporânea. Não acha?" Fim de citação. A profusão de questionamentos se espalha na imprensa da época, e o periódico À Noite recebe cartas de seus leitores, as quais são reproduzidas em uma seção do jornal intitulada "Deve-se ou não erguer no Rio a estátua de Eça de Queiroz?" Da mesma forma, o assunto não passaria despercebido aos chargistas da época, e Alfredo Storni retrata o tema na edição da revista ilustrada O Malho, de 22 de junho de 1912. Na imagem, vemos a representação de um modesto túmulo com uma cruz elevada e coberto de teias de aranha, um cenário de total abandono aos restos mortais e à memória do escritor brasileiro Machado de Assis. A crítica presente no desenho toca novamente no questionamento sobre a construção de um monumento a um escritor estrangeiro, enquanto os nacionais param no esquecimento. Essa perspectiva é confirmada no texto que acompanha a imagem. Cito: "A intelectualidade snob da literatura indígena reuniu-se solenemente para deliberar a ereção de uma estátua a Eça de Queiroz. Muito merecida seria essa homenagem à memória do grande literato português se houvessem lembrado antes de erigir uma modesta erma ao prateado escritor Machado de Assis, que, como tantos outros, teve a infelicidade de nascer no Brasil." Fim de citação. A proposta de construção do monumento era encarada como uma ideia snob e voltada para a proclamação do que era de fora, ocasionando um misto de ressentimento pela falta de interesse pelos escritores nacionais e pela nossa própria história. Contudo,
outro aspecto entrará no debate e acreditamos que o surgimento desse novo personagem trará uma nova visão para a proposta da construção de um monumento a Eça de Queiroz. Em uma entrevista de Mateus de Albuquerque ao periódico A Imprensa, de 16 de junho de 1912, temos o seguinte título indagativo: a estátua de Eça gratuitamente? Esse questionamento será respondido ao final da entrevista, após Albuquerque mencionar os avanços para a realização do monumento, e então uma novidade. Cito: o que lhe tenho a acrescentar é que ontem recebi aqui, no Itamaraty, uma visita inesperada quanto animadora. O senhor Pinto do Couto, escultor português, laureado discípulo de Teixeira Lopes, chegado ainda há pouco da Europa, veio trazer-me a sua adesão entusiástica. E mais do que isso, ofereceu-se para executar gratuitamente o trabalho do monumento, no caso de ser aceito o seu projeto. O senhor Couto disse ainda mais, e vai começar por esses dias a trabalhar na maquete, que será logo exposta ao público. Fim de citação. Chamamos a atenção para o fato do escritor Rodolfo Pinto do Couto oferecer seus serviços gratuitamente para a realização do monumento em homenagem ao escritor Eça de Queiroz, pois pensamos que a partir dessa iniciativa um novo cenário é estabelecido em prol da construção do monumento, sendo este benéfico para ambos os lados. O debate contrário ao monumento, devido à homenagem a um escritor estrangeiro, é, de certa forma, amenizado com o voluntarismo de um escritor conterrâneo de Eça, que emprestaria seus dotes para sua elaboração. Por outro lado, também é possível compreender tal ação como uma estratégia adotada por Rodolfo Pinto do Couto para sua inserção no ambiente artístico carioca. De acordo com Antônio Pondé, Pinto do Couto se radica no Brasil no ano de 1911, após se casar com a escultora brasileira Nicolina Vaz de Assis. Sabe-se que o casal se conheceu quando ambos estudavam em Paris. Estabelecido no Brasil, o escultor certamente buscou divulgar sua arte a fim de receber encomendas, promover seu nome e se fazer conhecido. Nesse sentido, era imperdível a oportunidade de trabalhar em um monumento em homenagem a um escritor de sua pátria e ainda mais sendo erguido no local de sua nova morada. Cabe ressaltar que seu mestre, Teixeira Lopes, já havia realizado um monumento a Eça de Queiroz para a cidade de Lisboa, inaugurado em 1913, e Rodolfo Pinto do Couto acompanhou o trabalho nesse período, conforme observamos em uma passagem da autobiografia de Teixeira Lopes. Cito: foi uma época de grande atividade do meu ateliê, que era auxiliado por Joaquim Gonçalves e pelos discípulos Joaquim Meirelles, José de Oliveira Ferreira, Rodolfo Couto e Alves de Souza, os três últimos frequentando a Escola de Belas Artes, onde completavam os seus cursos. Fim de citação. Nesse sentido, a experiência obtida através do acompanhamento e auxílio ao mestre também deve ter contribuído para a escolha de Rodolfo Pinto do Couto, uma eleição vantajosa desde seu início, tendo em vista a ausência de ordenados pelo serviço prestado, cabendo os gastos a serem direcionados aos materiais necessários para a construção do monumento. Os preparativos para a construção do monumento estenderam-se por anos, até que em 1922, 10 anos após a proposta inicial, o monumento é finalizado e a imprensa do período inicia a divulgação de sua inauguração. O periódico A Noite, de 31 de outubro de 1922, traz a seguinte chamada: O romancista dos Maias no Morro da Viúva. Percebe-se na notícia que o impasse inicial sobre a construção do monumento é esquecido, sendo agora encarado como uma iniciativa que une os portugueses e brasileiros. Semelhante à divulgação realizada no periódico anterior, o Jornal do Comércio, de 22 de outubro de 1922, também menciona a inauguração e apresenta uma detalhada descrição do monumento. Nesse sentido, as adversidades foram superadas e, apesar dos dissabores, Rodolfo Pinto do Couto obtém boa aceitação pelo monumento e o avistamos orgulhosamente entre os presentes no grupo de pessoas reunidas para a sua inauguração. Na imagem, publicada na revista Fonfon, de 3 de março de 1923, vemos abaixo o monumento de Eça de Queiroz, inaugurado na Avenida Rui Barbosa. E acima, a imagem das personalidades presentes na cerimônia, acompanhada do seguinte texto: consagrando a glória de um grande escritor. A inauguração de monumento a Eça de Queiroz. Aspecto da cerimônia na inauguração da estátua do notável romancista de A Cidade e as Serras, na Avenida Rui Barbosa. Vêem-se entre os presentes os senhores prefeito municipal, o embaixador português, o escultor Pinto do Couto, autor da maquete, e os escritores Coelho Neto, Mateus de Albuquerque, Ramalho Tigão, Filinto de Almeida e Júlia Lopes de Almeida. Fim de citação.
Como vimos, em virtude da inauguração, alguns episódios que concernem ao monumento são rememorados, entre eles o embate inicial gerado por sua proposta de construção. A revista América Brasileira, edição de março de 1923, menciona os episódios e os seus desdobramentos para a efetiva aprovação. Cito: a ideia foi lançada pelo senhor Mateus de Albuquerque, num brilhante artigo publicado no País em 18 de maio de 1912, que logo recebeu a mais franca acolhida em todos os meios intelectuais do Brasil, não lhe faltando também viva oposição que teve ao mérito, segundo o justo conceito do ilustre proponente da homenagem, de livrá-las da unanimidades, nem sempre conscientes. Fim de citação. Consideramos que a tônica do monumento a Eça de Queiroz foi, e ainda é, a superação das adversidades. Sua história está marcada por situações de desdobramentos, assuntos que não permaneceram em foco nos anos posteriores, sendo esta uma história velada, em busca de enaltecer o homenageado no local em que a estátua foi erguida. Tal consideração pode ser percebida no artigo Eça de Queiroz e o Brasil, de Dolor Barreira, publicada na revista do Instituto do Ceará no ano de 1946, em comemoração ao centenário do nascimento do escritor. Cito: o Brasil, além de tudo mais, foi louvavelmente sensível ao devotamento do eminente escritor por ele e pelos seus grandes filhos. E, em 1923, erigiu-lhe uma estátua, num dos trechos mais aprazíveis da cidade maravilhosa. Era o levantamento enobilitante galardão. Fim de citação. Cabe mencionar ainda que o monumento a Eça de Queiroz mudou de localização ao longo dos anos, estando hoje no canteiro central da Avenida Lauro Sodré, em Botafogo. Nota-se há anos a resistência do conjunto escultórico diante dos infortúnios, imperícias e vandalismos. Em 9 de fevereiro de 1947, o Diário de Notícia trouxe como assunto o monumento a Eça de Queiroz e um breve texto de Elze Machado, que expõe as condições e a visibilidade do monumento naquele período. Cito: no começo da praia de Botafogo, onde há uma pequena praça maltratada, sem grama e sem flores, apenas guarnecida de figueiras silvestres, no chão da praça está colocado o monumento erigido em honra de Eça. O monumento, se realmente merece este nome, assenta sobre um canteiro que só guarda terra batida, pois mal existe aí uma amostra de grama. Depois, uns degraus de mármore e um estreito patamar, sobre o qual se ergue à direita uma figura feminina com as mãos cheias de flores, representando uma das musas ou simplesmente a mulher inspiradora da arte e da literatura. À esquerda está a coluna propositadamente quebrada no topo, e atrás desta se eleva um bloco liso, onde ressalta um medalhão de bronze com um meio busto romancista. Filho da terra lusitana que o Brasil também quer na sua terra, de perfil, mostrando um monóculo que lhe corrige a vista direita. Essa não vê o mar, nem a pequena praça. Seus olhos, olhos de estátua, nas duras dobras de mármore, na verdade, bem diversas do manto diáfano da fantasia, que ele gostava de deixar cair sobre a nudez crua da verdade. A condição habitual do monumento é de maltrato, para não destoar do espaço ao seu redor. Fim de citação. Na atualidade, pelo que podemos averiguar à distância, o monumento encontra-se deslocado na avenida, em meio aos veículos e à mercê de destruições e atos impróprios. A figura feminina do conjunto escultórico permanece com sua face desfigurada, assim como o registro efetuado por Rosine Perrez em 1947. Em seu semblante deformado, sobressai seu olhar petrificado, sendo este testemunho das situações adversas superadas e o vislumbre das que ainda estão por vir. À luz de nossas considerações finais, acreditamos que a escolha do escultor Rodolfo Pinto do Couto na construção do monumento foi fundamental para a acolhida de sua ideia, sua efetiva realização e boa recepção. O jornalista e crítico de arte Moisés Nogueira da Silva menciona o monumento, especificamente o medalhão de Eça de Queiroz, como uma das obras famosas do escultor em um artigo na Gazeta de Notícias, em virtude do retorno de Pinto do Couto para Portugal no ano de 1936. Cito: a exedra de Eça de Queiroz, que está ali em Botafogo, e na qual o medalhão do romancista eterniza no bronze aquele riso irônico e tão finamente inteligente do autor do Primo Basílio e do criador dessas páginas famosíssimas das cidades e as serras. Fim de citação. Nesse sentido, o monumento a Eça de Queiroz não eternizou somente a memória do escritor lusitano, como também abriu portas para a inserção do escultor Pinto do Couto em solo carioca.
Este, por sua vez, sobre usufruir de sua nacionalidade portuguesa e dos conhecimentos adquiridos junto ao mestre Teixeira Lopes como diferenciais para sua escolha no projeto. Seu voluntarismo em pontificar-se em realizar um monumento gratuitamente, uma espécie de autossacrifício de amor pela arte por seu país, deve ser encarado também como uma estratégia bem formulada. Esta certamente rendeu ao escultor novas encomendas, assim como deve ter despertado o interesse e admiração no período, seja de seus conterrâneos como do público local curioso em conhecer o escultor que se ofereceu para trabalhar na construção de um monumento, sem nada ganhar em troca, a não ser a satisfação do trabalho realizado. Essas são as referências utilizadas no meu artigo. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada.